Então, pessoal, voltando ao nosso treinamento aqui, eu tive que atender uma ligação justamente falando aqui de, de coisa urgente aí que é de controle ambiental. Então, assim, a gente vai listar alguns equipamentos mais comuns aí, né, de críticos, né? Por exemplo, o hidrômetro. Então, número um, hidrômetro. Está aqui o hidrômetro. Então, o hidrômetro é um equipamento muito importante de controle ambiental, porque está relacionado muito a nossa política, né, de consumo, de redução do nosso impacto ambiental, de economia dos recursos naturais, mas também a cumprimento de normas, né? A gente fala aqui no 5, que é o orímetro, né? Então, o nosso hidrômetro do poço, aqui é só de uma estrutura, mas tem os hidrômetros dos poços também, né? Então, esse hidrômetro, ele vai nos dizer quanto de água a gente está consumindo, e o orímetro, tá até uma foto virada de cabeça para baixo aqui, mas até o orímetro ele fala quantas horas esse hidrômetro está funcionando. Então, depois eu vou explicar melhor, mas então existe o orímetro, o hidrômetro, o orímetro, estação de tratamento de efluentes, nós temos as fossas aqui, acaba que ela é um tipo de tratamento, né? É, aqui é a nossa estação de tratamento de efluentes industriais, que é a da oficina de Imperatriz. Aqui a gente tem o sal, separador de água e óleo dentro dessa estrutura da ETEI, tá? Reservatório de caixa d'água, número 3. Então, Imperatriz, a gente tem esses castelos aqui de água de reuso, de água potável. Nas, nas outras unidades, por exemplo, com Porto Franco também temos castelo, Palmeirante é caixa d'água normal, tá? Então, esse é um tipo de equipamento. Balança é um equipamento importante para nós, nosso controle ambiental, as balanças, né? Pesa a nossa quantidade de resíduos gerados. O arímetro, como eu disse, né? O poço ligou, ele vai contar quantas horas esse hidrômetro. Desculpa aí, pessoal. O hidrômetro, ele vai contar, né? A partir de que você ligou o poço, é automático, ele conta quantas horas esse hidrômetro está funcionando. Então, ele vai contar quantas horas esse hidrômetro está funcionando. Então, o que que acontece? O poço pode, eu explico melhor depois, mas o poço ele pode funcionar um tanto de horas por dia, né? Então, por isso que precisa ter esse orímetro funcionando. Inclusive, nós compramos semana, eu comprei aqui para a empresa, né? Fui lá e comprei, até o José vai instalar não, vai trocar o poço da oficina, né? O poço da oficina é esse aqui, ó. O orímetro tá estragado e tem que ter, a gente tem que ter esse controle, né? Então, importância do orímetro. Depois a gente pode falar com mais calma lá nele. Estação da qualidade do ar, a gente não tem Imperatriz, então não tem nem exemplo. Só para vocês entenderem, é um equipamento já fixo, instalado, que monitora a qualidade do ar, tá? Então ele é com uma estação mesmo de monitoramento. Então a gente não tem no momento. Bomba e motor de compressores são relativos à emergência ambiental. Tem alguns exemplos para mostrar para vocês. Equipamentos de emergência da mesma forma. E postos de captação, que são os novos aqui, ó. Imperatriz, Palmeirante, Oficina, Porto Franco, ok? Então, vamos seguindo aí. Então, vamos começar pelo primeiro, hidrômetro, né? A gente está quase encerrando a primeira parte do treinamento. Conforme eu combinei com vocês, a gente vai fazer em 3 partes, por vídeo não ficar muito prolongado, tá? E não ficar um vídeo muito longo e a gente não conseguir gravar depois para vocês poderem assistir. Lembrando que quem já está assistindo esse vídeo aí, mesmo que você não espere eu terminar aqui em 1 hora, você pode pausar o vídeo, né? Junto com a. Se você estiver assistindo em uma sala, o ponto focal para o vídeo, vocês fazem o seu, como é que eu poderia dizer? O seu tempo aí, tá? Suas necessidades aí. Então, conforme o procedimento de gerenciamento de recursos hídricos, ele deve ser realizada a leitura dos registros, dos volumes consumidos mensalmente no site da VLI. Não mensalmente, como diariamente, né? Tem alguns hidrômetros que não são de poços artesianos. Eu posso citar Miracema e Araguaína. Nesses dois locais, o hidrômetro é como se fosse na minha casa, é um hidrômetro né, que quem controla o consumo ali é o hidrômetro, que a água vem do município, não é de poço. Então, aí sim, pode ser controle mensal. A gente está até uma boa prática de ser uma leitura que as áreas enviem para a gente, uma leitura semanal, tá?
O registro deve ser em local de fácil acesso para a área de meio ambiente, né, como controle via cível ou arquivo diretório compartilhado. Claro, você não vai colocar um hidrômetro no local que você não tem acesso, então tem que ser de fácil acesso para vistoria e tudo mais. O hidrômetro deve ser inspecionado na rota ambiental, então vai fazer uma rota ambiental, uma inspeção de meio ambiente, vá lá, verifica o hidrômetro, se ele está rodando, se ele está funcionando, anota o valor, né, é importante. Deve ser instalado, né, de tal maneira que esteja permanentemente cheio, né, se o hidrômetro estiver vazio, ele dá uma diferença, pode dar um erro, né, de leitura, então não é importante. Nas condições normais de utilização, a área de meio ambiente local deve dispor os documentos técnicos do hidrômetro, documentos técnicos do hidrômetro, talvez um manual do hidrômetro, né, da compra e tudo mais. Isso aí é quase que dispensável, mas pode ter os documentos, sim, desse hidrômetro, tá? O hidrômetro deverá ser lacrado conforme a NBR 14057, portaria do Inmetro. Isso aqui vocês não precisam se preocupar com esses números, né? Só quem produz que tem que saber disso, né? Sobre esse lacramento. Rua norma mais recente, o flange superior e o botijão de regulagem, quando houver, devem ser providos de orifícios ou equivalente que permita a lacração. A área de meio ambiente local deverá programar a execução, calibração de seus hidrômetros. É sugerida a calibração dos hidrômetros a cada 2 anos, e não superior a 5 anos, né, conforme o Inmetro, priorizando as localidades que consomem acima de 50 metros cúbicos por mês. Equipamentos medem a vazão, ou equipamentos que medem a vazão acima de 5 metros cúbicos por dia. Então, uma ação muito importante. A gente precisa planejar essa calibração, né, de recurso para isso, para a gente calibrar esses nossos hidrômetros, tá? Muito importante. Deve-se garantir que a calibração será realizada por empresa certificada e acreditá-la pelo Inmetro. Então, não é qualquer empresa que pode prestar o serviço para a gente calibração dos hidrômetros, né? Não é qualquer empresa, tem que ser uma empresa acreditada pelo Inmetro. Então, continuando aqui nos equipamentos, a gente falou sobre hidrômetro, agora estação de tratamento de efluentes. Estação de tratamento de efluentes, eu resumo aqui em duas estações. Existe a estação de tratamento de efluentes, que é essa mesma sigla, né? ET, Estação de Tratamento de Efluentes, a ET, que são efluentes sanitários, acho que aqui está querendo dizer geral, mas existem sanitários e industriais. Fernando, o que seria um tratamento de efluente sanitário? É que trata os efluentes sanitários, tipo como se fosse uma fossa, um sumidouro, uma estação de tratamento, né, propriamente dita, igual existe em Imperatriz e Palmeirante, isso. E existe a que trata dos efluentes industriais, que é de oficinas, né? E o efluente não é a água do resíduo sanitário, né? Do uso comum de todos. É um resíduo de lavagem de oficina onde tem óleo, graxa e assim por diante. Pra vocês entenderem aí essa diferença entre ET e ETEI, tá? Imperatriz a gente tem os dois na oficina e tem que ter, né? Uma oficina grandiosa dessa tem que ter um tratamento, né? Senão a gente teria que ter um caminhão vácuo, né, para ficar puxando o efluente todo dia e levar para alguém, para uma empresa fazer o tratamento. As estações de tratamento de efluentes devem ter checklist de operação, inspeção, limpeza e manutenção, que devem ser registradas em planilhas, armazenadas em local de fácil acesso para a área de meio ambiente local. Então, se você for na ET de Imperatriz, lá tem o quadro de manutenção, de inspeção, está acesso lá para a gente poder ficar avaliando se realmente essas informações estão sendo avaliadas pelo operador, né, da ET, digamos assim. Área de meio ambiente, como no sistema informatizado civil ou diretório compartilhado, é recomendável que o meio ambiente local tenha documentos técnicos para o funcionamento do sistema de tratamentos. Na Ferrovias, então tá. Então, a gente pode gravar tanto no CIV, essa planilha, quanto nos nossos documentos formais aí, né? No caso, está no nosso Drive interno, né? Não está no CIV. Na Ferrovia, os efluentes oleosos, né, gerados de origem basicamente serviço de manutenção realizados nas oficinas. Aí é o caso da ET.
O óleo contido nesses efluentes deve ser removido antes do seu lançamento no ambiente. Para tanto, são utilizados separadores de água e óleo, que são sal. O que é sal? Separador de água e óleo é o processo ou estação de tratamento de efluente industrial. Na verdade, dentro dessa ETEI, estação de tratamento de efluente industrial, esse I é de industrial, do mesmo jeito que se não tivesse efluente sanitário, ET, né? Ok. Tem algumas siglas que colocam ETI, que é Estação de Tratamento de Efluentes Químicos, né? Mas o mais comum é industrial, tá? Esse sal é praticamente dentro da ETEI. No nosso caso é assim, mas poderia ser separado. Poderia ser um separador de água e óleo fora da ETEI, tá? Ok? Aí ele fala, né, que consiste em sistema de tratamento físico, químico e ou químico baseado na diferente densidade. Então, só voltando, separador de água e óleo, você pode até pensar aí na sua cabeça aí de forma muito simples, né? A água não se mistura com óleo. Então, esse sal, separador de água e óleo, é um sistema que ele faz separação física da água com o óleo. Não tem nenhum tratamento químico. Então separação física da água com óleo por densidade. O óleo fica sobrenadando por cima e a água fica por baixo. Então, o sistema consegue pegar aquela camada fina de óleo e separar dessa água, tá? Só que nessa água você sabe que ainda pode ter algum contaminante que você não enxerga, que é a parte química, né? Que no caso só vai ser tratado através da tratamento químico. O que esse tratamento químico faz? Essa água, depois que passou pela separação, a olho nu ela está limpa, não tem óleo, ok, mas ela pode ter compostos químicos, né, dissolvidos nessa água, se for influente industrial, claro, a gente está falando de influentes industriais, e que você não consegue ver, então você precisa fazer a separação. Então você faz um tratamento químico, né? Existem algumas substâncias lá que fazem com que esse produto químico que está naquela água que separou da água e óleo, que ele separa e vai para um outro recipiente, né? Como ali você não consegue ver, mas tem coisa química, né? Produtos, né? Compostos químicos. Então, existem alguns tratamentos que fazem com que essas moléculas, né? Desses compostos químicos se aglutinam. Quando eles se aglutinam, se juntam, se adsorvem ali uns aos outros, né? Ele faz uma aglutinação, essas moléculas de cargas positivas ou negativas, elas se juntam, aí elas ficam o quê? Mais pesada. Quando ela fica mais pesada, ela decanta por fundo dos recipientes. E aí tem a parte, né, de filtração e faz o tratamento desse efluente químico, que era líquido, que separou do óleo, mas que você não conseguia ver no líquido quais os tratamentos químicos. Imagina você com um copo d'água. Naquele copo d'água ali você não vê nada, né? Mas ali tem H2O, né? Que é a fórmula da água, né? Oxigênio e hidrogênio. Do mesmo jeito que no efluente tem diversos compostos químicos ou de origem da sua manutenção que você não consegue ver. E esses produtos químicos conseguem fazer essa separação, tá? Não é para ninguém entender de tratamento de efluente, mas é só para ter uma noção do tipo de tratamento, né? Sal, separa a água do óleo, separador de água do óleo. E outros tratamentos que continuam no tratamento químico, separam a química dessa água e a água volta como água de reuso. Ok, então o tratamento químico baseado na diferente densidade entre a água e o óleo, embora esses separadores de água e óleo tenham conceitualmente boa eficiência, a presença de emulsões acaba prejudicando o desempenho do sal, acarretando em valores de óleos e graxas acima dos padrões de lançamento do efluente. Então, por isso você precisa ter um tratamento químico dessa água. Os principais insumos utilizados a gente fala nas estações da FCA, mas aqui também a gente já tem, né? Não tinha, mas agora aqui na FNS a gente tem. Contribui para o não enquadramento dos parâmetros de óleos e graxas, são os óleos lubrificantes, o óleo diesel, o fluido, o circuito e as graxas, né? O efluente sanitário são provenientes de instalações sanitárias, conforme a gente explicou na ET, né? De uso comum aí dos banheiros. O efluente é tratado através de um conjunto de tanque séptico e filtro anaeróbico projetado conforme a norma, que vocês não precisam saber, a NBR aqui, ou em estação de tratamento de efluente. Então, conforme eu disse, né, em Palmeirante tem uma fossa séptica, Imperatriz também tem, no antigo ADM.
Mas na nova oficina tem uma ET mesmo, é do lado da ETEI, tem uma ET, que é a Estação também de Efluentes Sanitários. Encaminhando os efluentes finais, é efetuado, ela pode ser direta ou indiretamente para o córregos. E os resíduos, deixa eu desligar aqui, celular, né, que eu acabei ele não respeitou aqui o silencioso. Deixa eu só colocar ele no silencioso aqui rapidinho. Não tá ficando silencioso, eu não sei por quê. Já está encerrando aqui para eu fazer alguns atendimentos aqui. Depois a gente continua com o novo vídeo. Mas só para fechar o assunto, é, então o encaminhamento dos efluentes finais é efetuado direto ou indiretamente para córregos e rios localizados nas proximidades de cada instalação ou para o próprio solo. No caso da ET, Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários, existe uma vala de filtração. Então, o efluente, né, o esgoto sanitário, ele passa por um tratamento, passa por uma cloração, né, que mata as bactérias e depois aquela água ela é limpa, entre aspas, digamos assim, né? Limpa mesmo, né? Porque o cloro mata ele oxida todas as bactérias, né? Oxidar é tipo jogar, como se fosse jogar um ácido em cima das bactérias, ele desagrega as partículas, então ele realmente oxida, mata as bactérias, né, os vírus. Então, esse efluente tratado, ele é disposto em solo, em uma vala de filtração, e ok. No caso nosso, não vai para rio, porque a gente não tem rio, corre do lado da oficina, então ele vai para a vala de filtração. E o efluente industrial, ele também poderia ir para uma vala, ele poderia também ir para uma vala de filtração, córrego ou um rio, depois tratado corretamente. No entanto, no caso da oficina, ele vai para um tanque de reuso e a gente reutiliza essa água. Então, o nosso sistema é fechado. Ele é fechado e vai para a água de reuso. Então, ele vai para a área de reuso. E a gente reutiliza para lavar a oficina, fazer outros tipos de, de, de atividades na nossa oficina. A água é reutilizada, isso é uma coisa muito importante, né? Em vez de descartar a água é reutilizada, tá? Então, tá bom. A gente estava falando aqui, né, dos parâmetros, né? Estação de tratamento caminhado para oficinas, né? Ou indiretamente para córregos, a gente falou sobre isso. Fossa séptica, realizado o conjunto de cronograma de coleta físico-química, microbiológica dos efluentes. Então, existe algumas coletas que são coleta de análise de água são mensais e coletas de análise de efluentes são trimestrais, tá? A gente faz essas análises trimestrais. Durante a inspeção é necessário verificar os 5S do local, controle e as condições de estrutura, a colmatação dos filtros e o excesso do sólido em suspensão. Então, tem um treinamento que a gente fez recente agora, vocês podem rever lá, sobre fossas sépticas, sobre os filtros, sobre caixa de gordura. Existe uma manutenção que a gente precisa fazer nesses filtros, né, para que eles venham a estar funcionando de forma correta, tá? Então, às vezes uma fossa pode encher e causar alguns transtornos no ADM, né, na área administrativa, por falta de manutenção das caixas de gordura e da sucção das fossas também. Inclusive, pode dar mau cheiro pela sucção por completa de todo o lodo, né? Então, se você te retirar todo o lodo da sua fossa, as bactérias não vão estar lá mais. Então, vai estar tipo só o efluente e a água. Então, não vai ter o processo de tratamento do efluente. Isso é ruim, é prejudicial. Então, pode causar mau cheiro e tudo mais, tá? Excesso de gás e tudo mais. Então, por isso que a gente precisa, o sistema de tratamento chamado fossa séptica, né? Com a camada I, ele, não consigo desligar. Ele Esse sistema de tratamento ele é eficiente, mas ele precisa ter o lodo que é as bactérias que fazem esse tratamento, ok? Vocês me desculpem as ligações aqui, eu coloquei o celular para não tocar e ele acaba que toca aqui e atrapalha o nosso treinamento, tá? Mas vamos seguir com o nosso treinamento aqui, para a gente já estar encerrando essa primeira parte.
limpeza de fossa, filtro, caixa de gordura. O anexo 1 é um modelo genérico sobre separação do sal e do modelo Sequoia. O modelo Sequoia eu nem estou colocando aqui, que a gente não tem instalado aqui na FNS, né? Então a gente não precisa ter tanta atenção para ele. Mas para que as pessoas mais antigas tinham um dessas estruturas de cilindro de alumínio no posto de combustível ali na oficina do antigo galpão da VP. Era aquele sistema ali, com aqueles vários cilindros, que é o modelo do Sequoia. O efluente, né, industrial caía numa caixa, ele era bombeado para aquele cilindro. Aqueles cilindros são cheios de água. E na parte de cima dele, tem uns canos de drenagem. Então, o que que acontece? Primeiro, o efluente cai no primeiro tanque, com o tanque cheio de água. O óleo não se mistura e tem uma drenagem, que a gente chama de ladrão, né? Uma drenagem para que esse óleo sobrenadante, ele passe por ele saia do sistema. O que chegou naquele primeiro cilindro, ele vai sair por aquela parte aquele filmezinho de óleo vai sair. Só que parte dele vai passar por parte do óleo, né? Vai passar para o próximo cilindro, que também vai retirar uma fina camada. No final dos 5 cilindros, praticamente já tem só a água no cilindro e ela é descartada no ambiente, tá? Só que hoje a gente não tem isso mais. No nosso caso, existe um outro tipo de sal, mas a gente está pensando em implantar ele novamente aqui para ele ajudar no nosso sistema de tratamento de efluente aqui da oficina, né? No caso, os cilindros estão lá, estão um projeto aí de instalação, e ele passa por um sistema de tratamento químico. Mas o anterior que a gente tinha, até porque não praticamente nem usava, ele ia direto para o meio ambiente, ok? Então, eu vou encerrar aqui essa parte desse treinamento, tá? E deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, vou falar aqui do posto, alguns controles aqui, né? Alguns exemplos aqui mais detalhados. E depois desse do posto, eu encerro essa parte do treinamento, que está dando 1 hora, senão o treinamento fica muito prolongado, a gente não consegue salvar para vocês assistirem. E vamos continuar. Aqui, assim, existe uma série, a gente cita os tipos dos equipamentos de controles, ó, fossa séptica, poço, sal do galpão da oficina, ET do ADM, algumas informações aqui são anteriores, né? Balança de pesagem, orímetro, caixa de água, fossa séptica, poço, orímetro, caixa d'água de novo, até repete um pouco, e aqui é um cronograma, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, né? O cronograma de atuação, de limpeza, assim por diante, de manutenção. Então, aqui nós estamos falando sobre o sal, separador de água e óleo do posto de combustível. O posto, como vocês sabem, né? Tem algumas lavagens, tal, tem as bacias de contenções aqui do poço, do posto, e ele precisa, essa água não pode ser descartada no ambiente, então ela passa por um sistema de separação de água e óleo, e inclusive tem uma ET também, um sistema de tratamento desse efluente, e depois ele é depositado no solo. No nosso caso, esse caso aqui não tem reuso, é o que a gente estava falando. Ele não tem reuso, então ele passa por um separador de água e óleo, passa por um tratamento químico e depois ele como é que eu poderia se dizer, descartado no ambiente. Mas quando ele é descartado lá, ele já passou por todos os tratamentos, inclusive a cloração com hipoclorito de sódio, ok? E aqui nós temos uma foto também do poço, da caixa d'água lá do poço de combustível, né? Tem um hidrômetro, aí o orímetro é para ter um orímetro aqui, eu acho que foi instalado recente, né? Não tinha, muito importante isso, né? Falando de SEMA, de controle de legislação, ele precisa ter o orímetro. Então, aqui é uma foto do posto, da caixa d'água, né? E a caixa d'água para combate a incêndio, falando de posto de combustível. E aqui é a manutenção do posto. A equipe da Ambipar, né? Ela faz algumas inspeções lá e verifica para a gente o sistema. Apesar de que a responsabilidade de manutenção desse posto é da contratada do posto, né, que é Ipiranga. Mas a gente faz as nossas inspeções lá de verificação, ok? Então, vamos encerrar por aqui esse vídeo, né, treinamento, e em seguida eu volto na parte de Palmeirante, ok? Então, obrigado a todos. Não esqueçam de continuar a assistir os vídeos seguintes, que é a continuidade desse treinamento, só que eles são de 3 horas, eles não pode ser um vídeo muito prolongado, ok? Aguardo vocês daqui a pouco no próximo treinamento. Na continuidade do treinamento, né?
encerrar a reunião aqui.